Estamos encerrando então essa série de 3 palestras sob esse título aí, A Bíblia e o Propósito Financeiro. E como eu venho falando, e quem esteve aqui nas outras 2 oportunidades, a gente não está dando a receita 7 passos para você ficar rico ou ensinando técnicas de economia, financiamento de coisas, não. A gente está olhando à luz da Bíblia qual o propósito das riquezas, do dinheiro. Lembrando que esse é um assunto muito recorrente na Bíblia. A Bíblia tem cerca de 500 versículos a respeito de oração e mais de 2.000 versos a respeito de dinheiro e ou provisão, finanças. Então esse é um assunto que é bastante explorado na Bíblia. Hoje a gente vai fazer aqui uma linha de tempo, a gente vai fazer um resgate histórico, desde lá do início, desde Gênesis, de como Deus canaliza, como que Deus trata, através de personagens bíblicos, das finanças e o que isso serve de referência para a gente. Vamos começar aqui com Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus, ele teve Deus olhou ali para Caldeia, olhou ali para Babilônia, e ele olhou para Abraão. Porque Abraão ele era temente a Deus, porque Abraão ele era alguém que era uma moral elevada. Não, Abraão não conhecia Deus. Abraão, para quem confunde as coisas, ele não era judeu, não existia Israel. Ele era um pagão. Na cidade que ele vivia, Ur dos Caldeus, eles cultuavam, era famosa por cultuar o deus Lua. Então, provavelmente, ele era um adorador da Lua. Então, Deus vai lá, mira o seu canhão de bênçãos e encontra ali Abraão. E ele chama Abraão e faz promessas. Fala assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E então Abraão topa aquela aliança com Deus, sem o conhecer, sem saber para onde ia. Então ele sai ali da terra dele, da parentela, mas Deus faz promessas a Abraão. Se a gente pegar as promessas de Deus com Abraão, ela se resume em 3 coisas. Ela se resume em, ele ia dar para Abraão terra, ia dar para Abraão, ou seja, propriedade, ia fazer dele uma nação, ia dar para ele descendência, ia dar para ele bênção. Terra, descendência e bênção. São as 3 coisas que Deus prometeu a Abraão. Gênesis 12, aqui 1 e 3, ora, o Senhor disse a Abraão, o começo dele era com Abraão, né, só com A, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Olha só o que Deus fala. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Ou, você será abençoado. Essa era a promessa que estava sobre Abraão e tem tudo a ver com a gente hoje. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas, a princípio, vamos ficar só no verso 2, abençoar-te-ei e você será uma bênção. Então isso fazia parte da promessa de Deus a Abraão, que ele seria uma bênção. Mas até onde? Ele seria uma bênção, ele seria abençoado, que ele seria um cara tranquilo, ele ia passar pelos reveses da vida, e ele não ia ficar estressado, ele ia ter um coração grande, ele teria paciência, longanimidade, ele teria um autocontrole, então assim seria abençoado. Ok, faz parte também. Mas essa promessa de Deus a Abraão, como a gente está falando aqui, propósito de Deus nas finanças, passava também pela parte material, pela parte financeira. Então olha só o que diz esses 2 textos. E era Abraão muito rico, em gado, em prata e em ouro. Não porque ele era um bom negociante, porque ele tinha um pendor ali para o comércio. Não, porque fazia parte da promessa de Deus para Abraão. Eu vou te abençoar, Abraão. Então, entre outras dimensões, Abraão foi abençoado no material. No capítulo 24. E o Senhor abençoou muito o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Então Abraão, gente, era rico, não porque ele teve um pai rico, não porque ele tinha um tino comercial, ele foi rico, porque a bênção de Deus estava sobre ele, e Deus falou que ia abençoar, e abençoou também na parte material. Mas para quê, né? Por que Abraão foi abençoado tanto assim? Né? Qual era o propósito de Deus? Para ele ser um cara que vivesse regaladamente, todos os seus gostos. Qual o propósito? Tinha um aspecto aqui, que Abraão também foi abençoado. A bênção de Abraão não passava só pela dimensão material e financeira, mas também pela saúde dele. Abraão, ele morreu com 175 anos,
né? Sara, quando morreu, ele tinha 100 e poucos anos, ele teve Isaac, e depois ele casou de novo, e teve mais 4 filhos, depois dos 100 e tanto. Então o homem era forte, o homem tinha saúde. Então a bênção, quando Deus falou assim, Abraão, eu vou te abençoar. Gente, era em tudo. A bênção de Abraão, de Deus para Abraão, é em todas as dimensões. Seus relacionamentos, família, parte financeira, material, nas suas relações, na relação com Deus. Então ele era um cara abençoado. Oh, mas que pena, ficou lá no passado. Não. Lembra que a gente viu nesse texto aqui, ó, lá no final, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, em outro trecho ele diz assim, na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E lá Gálatas fala o seguinte, quando Deus fala de descendência, não fala de muitos, mas de um. No teu descendente serão abençoadas todas as famílias da terra. Quem que você acha que é esse descendente de Abraão? Jesus. Em Jesus, presta atenção, a bênção de Deus, a promessa de Deus, o pacto de Deus com Abraão se estende até o seu descendente Jesus, e em Jesus, todas as famílias da terra podem ser abençoadas com a mesma bênção de Abraão. Por exemplo, quando Deus faz a promessa de propriedade, ele estava sendo específico com a nação de Israel. Mas quando ele faz a promessa com relação à bênção, tem a ver com o seu descendente Jesus, e em Jesus todas as famílias da terra são abençoadas. Então hoje nós temos acesso à promessa que Deus fez a Abraão através do descendente dele, porque Deus prometeu. Então só para você ter um naipe aqui da riqueza material de Abraão, eu trouxe aqui. Muito rico, ovelhas, gado, servos, jumento, camelo. Aí chega aqui, e passou pela saúde também, aí chega aqui o Isaac, filho de Abraão. Vamos lembrar que, nós falamos aqui na primeira palestra, né, quando a gente falou sobre dízimo, a primeira ocorrência de dízimo na Bíblia, está lá em Gênesis 14, Abraão foi lá guerrear contra 4 reis, 300 e poucas pessoas, não tinha experiência de guerra, mas ele ganhou de 4 reis, porque o sobrinho dele estava no meio dos cativos, ele foi lá, trouxe o sobrinho e trouxe todo o espólio da guerra, da vitória. Aí, de repente, ele se depara com Melquisedeque, né? Uma figura, um personagem bíblico, que, na verdade, encurtando a história, ele foi a primeira aparição de Jesus, a manifestação física de Jesus no Antigo Testamento. Melquisedeque não era uma pessoa normal, né? Não tinha genealogia, não tinha começo nem fim de dias, como diz Hebreus, e ele aparece lá. E diante ali de Melquisedeque, ele, sem ninguém pedir nada, ele deu a 10ª parte de todos os despojos de guerra, ele deu para Melquisedeque. Ele deu o dízimo, né? Então ali a gente vê o início, antes da lei, antes de Malaquias, a gente vê o início da prática do dízimo, e como a gente viu na segunda palestra, o dízimo, ele sempre representa um todo. O 10 representa o 100. Bom, então estava aqui, Abraão rico, tá bom, mas para que ele teve essa riqueza, qual o propósito? Aí veio o filho dele. O filho dele, aconteceu aqui em Gênesis 26, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Abraão teve um tempo de fome que ele foi lá para o Egito, e quase perde a Sara, né? Então teve uma fome, no tempo de Isaac, pior do que aconteceu com Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e semeou Isaac naquela mesma terra. Então olha só, grande fome, seca, sabe aquele chão craquelado? Sabe aquele chão seco, que o barro ele se craquela? Esse era o cenário de Isaac. E semeou Isaac naquela mesma terra, do jeito que ela estava. E colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor abençoava. Então a bênção de Abraão estava sobre Isaac, ao ponto de ele semear numa terra completamente seca, e Deus dá uma colheita, não uma colheita normal, mais ou menos, mas uma colheita 100 vezes mais do que era praxe. E engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Caramba, mas por que esse cara aqui se tornou tão poderoso? Porque a bênção de Abraão estava sobre ele e sobre a linhagem dele. Então havia um propósito no enriquecimento de Abraão, porque ele tinha gerações. E olha, a bênção de Abraão abençoou seu filho, Isaac. Esses 3 dias que a gente está fazendo aqui, eu não estou pedindo para você ser dizimista se você não é. Não é isso. Eu não estou te constrangendo, te colocando sobre a parede, num beco sem saída, falando, agora preciso dar dízimo, 10% do meu salário. Não, eu estou mostrando o que tem na Bíblia. Porque dízimo ou ser dizimista tem a ver com aquilo que você entende, com aquilo que Deus te revela.
A Bíblia fala para dar de coração, não é dar para o que o outro faz e copiar. Então não estou pedindo para ninguém ser dizimista, não estou pedindo ninguém para ajudar com as obras da igreja. Não estou falando isso, pelo amor de Deus. Definitivamente não é isso. Eu estou mostrando o que a Bíblia diz, se você teve interesse de vir, porque você quer aprender esse respeito. Agora, o que você vai fazer com esse conhecimento é o seu juízo pessoal. Então, o Isaac, ele foi abençoado por causa do pai dele. Então, quando você entende essa relação com Deus, não só você é abençoado, a tua descendência também é. Óbvio que Isaac, ele foi abençoado pela descendência. Hoje estava ouvindo uma notícia da revista Forbes, que trouxe lá os 100 homens mais ricos do mundo. E a notícia era porque tinha a mais jovem bilionária, né, da lista, é uma brasileira. É uma menina de 19 anos, partidão, gente. Ela é neta do fundador da WEG. WEG é uma fábrica que faz motores. E ela é neta. Ela não trabalha lá na empresa, ela é estudante ainda, mas tem uma fortuna de mais de 5 bilhões de reais. Então, Isaac foi abençoado. E nessa relação aí, eles falaram que, eu vou esquecer o número, mas acho que 30 dos que tem lá, dos jovens que tem lá, eles têm essa herança porque herdaram. Né? Eles são bilionários porque eles herdaram. Né? Isaac herdou muita coisa do pai dele. Então aquilo que o pai dele se propôs a fazer, abençoou a primeira geração dele, abençoou Isaac. Mas será que era só a herança que fazia diferença na vida dele? Não, gente. Por que ele colheu uma colheita abundante aqui? Porque ele tinha herança do pai? A herança do pai dele não ia fazer nada para a terra produzir, porque o Senhor o abençoava. Ele tinha um favor de Deus na vida dele. Se tivesse que apostar, você acha que Isaac era dizimista? O pai dele era, a gente já vê que o filho dele também. Então, mas não está escrito na Bíblia que o cara dava o dízimo. Estava na mesma escola, na mesma casa. Né? Então, olha só, tal ponto chegou a riqueza de Isaac, verso 14, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Então, a bênção de Abraão foi para a sua primeira geração. Mas também, como aconteceu com seu pai, ele foi próspero. A bênção de Deus estava sobre a saúde na casa dele. Ele lá teve como esposa a Rebeca, que era estéril. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então a bênção de Deus estava na parte financeira e na parte de saúde também. E vou te falar uma coisa, a Bíblia é recorrente nessas duas áreas. Jesus, quando multiplicava peixes, não era pouco, né? Era com prosperidade, era com extravagância, abundância. E qual foi a maior parte de milagres que Jesus realizou? Cura. Então estava lá, prosperidade e saúde. Você está pregando o evangelho da prosperidade, o evangelho da saúde? Não. Eu estou pregando o evangelho da graça de Deus, porque é isso que a Bíblia chama o evangelho. Né? Só que a graça de Deus traz prosperidade e saúde. Se você não quer, foge da graça, gente. Se você não quer saber de prosperidade e saúde, então fuja da graça, tenta se justificar diante de Deus pelo seu esforço. Mas quando você entende a graça de Deus, graça é de graça, tá? Não precisa de muito neurônio para entender isso. E a graça de Deus, guarda isso, é um favor imerecido. Então quem não merece está qualificado para a graça de Deus. Mas quem acha que merece, sai dessa qualificação. Bom, então Isaac é abençoado lá nas suas posses e também na saúde. Aí vem Jacó. Olha só, quando Jacó sai, ele está fugindo do seu irmão Esaú, queria matá-lo. Então ele sai com uma mão na frente e outra atrás, e ele encosta lá no lugar, numa cidade chamada Luz, e ele se reclina numa pedra para dormir. Lá ele tem um sonho de uma escadaria com anjos subindo e descendo, etc. E aquele lugar onde ele deitou sobre aquela rocha, e chamou o nome daquele lugar Betel. Guarda esse nome que depois eu vou voltar para ele. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele era neto de Abraão. Será que ele aprendeu com o avô ou com o pai? Mas era uma tradição. Né? E aí não vou falar da história, mas quando Jacó volta, ele volta
uma fazenda enorme, com servos, com animais. Ele dá presente para o irmão dele, para Esaú. Volta riquíssimo. Né? Porque a bênção de Abraão estava sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, né? E por aí vai. Então, dificilmente você vai conhecer a sua 10ª geração. Mas dependendo do que você faça hoje, ela será abençoada. Ela será abençoada. Vai ganhar de brinde, vai para a lista do Forbes lá, nasceu já bilionários, né? Então, mas eu estou querendo dizer o seguinte, as riquezas, o que talvez muitos daqueles bilionários que estão na revista Forbes, talvez eles não tenham uma prática de dízimo, relação com Deus, são competentes, trabalham pra caramba, né? E quem trabalha, colhe. Mas o que eu estou falando é que existe o favor de Deus. Além do resultado prático do trabalhar e receber, existe o favor de Deus.